Olá pessoal, tudo bem? Eu estou meio sem assunto, eu estou ligeiramente triste com algumas coisas que andaram acontecendo comigo. Para quem não sabe, eu estou sem scanner, então vai demorar um pouquinho ainda para ter desenhos animados na SaltCover, que era o que eu mais estava querendo fazer, porque eu estava conseguindo um jeito de fazer animação quadro a quadro para calar a boca de certas pessoas que me criticaram, disseram que eu estava velho demais para fazer animação. Mas vamos em frente. Galera, é o seguinte, no vídeo dos fatos eu falei algumas coisas meio chatas que não interessavam muito, no final das contas, e eu deixei de fora algumas outras coisas mais interessantes. Então vamos agora ao grande saldão de fatos do MAP. Eu faço parte da geração Manchete, eu assisti Jaspion e Changeman, Flashman, essas coisas, muito embora eu tenha um grande arrependimento. Não sei por que cargas d'água, eu não assisti a série seguinte, só voltei a assistir Tokusatsu já no final dos Tokusatsu na televisão brasileira, com o Inspector e o Soul Brain. Eu não assisti o meio lá, que tinha Metal Dare, Jiraiya, e tem dois que eu me arrependo de nunca ter assistido, que é Spilvan e Kamen Rider Break, porque eu descobri a trilha sonora desses Tokusatsu depois, já no século XXI, e eu acho essa trilha melhor ainda que a de Jaspion e Changeman. Eu sou primo distante do produtor musical Pulga, e eu também tenho, eu não sei nem se eu tenho parentesco, mas tá lá, ele faz parte de uma região distante da nossa família. Parece que os meus pais, de alguma maneira, têm algum parentesco com o diretor de televisão Rodrigo Carelli, que andou dirigindo A Fazenda. Eu morei quando era criança em um lugar ligeiramente estratégico, perto da Avenida Paulista, e desse lugar eu vi todas as passeatas da direta já, do impeachment e praticamente todas as corridas da São Silvestre até a gente se mudar. Vocês não vão acreditar, mas você se lembra da cantora Assíria, que era esposa do Pelé? E foi em alguns programas de auditório cantar suas canções. No Domingão do Faustão, ela foi acompanhada de alguns backing vocals, que inclusive foram elogiados pelo Caçulinha por sua afinação. Eu conheço todos eles. É que eles não assistem os meus vídeos no YouTube e nem sabem que eu sou youtuber. Usei fitas VHS até o ano de 2009, e se não tivessem me tirado o videocassete do quarto para fazer serviço de conversão para DVD, eu continuaria usando. As lojas americanas parariam de vender fitas VHS em 2011. Antes disso, eu tentei migrar sem sucesso para o Super VHS, que as fitas eram muito mais difíceis de serem encontradas no mercado. Eu já comi um choquito e bebi um Guaraná Antártica nos anos 80, abandonados no pátio do colégio onde estudei, ambos repletos de formigas. Comi por quê? Porque eu nunca tinha dinheiro para comprar essas coisas naquela época. Eu estudei ao lado de pessoas que compravam Coca-Cola todos os dias, na garrafinha de vidro. E já estiveram em Walt Disney World mais de uma vez antes de 1984. O meu primeiro site na internet foi na GeoCities, em 1997, e tinha a seguinte URL, que curiosamente é uma dessas coisas que estão na minha cabeça até hoje: www.geocities.com/televisioncity/7/6889. Existem alguns sites aqui na internet, parece que tem um projeto que tentou resgatar o conteúdo da GeoCities. Eu não sei se o meu site ainda chegou a ser replicado por esse sistema. A capacidade de armazenamento do meu site era de 1 megabyte. Este pendrive fabricado em 2015 tem 8 gigabytes, mais do que um DVD. A minha vida como cartunista se resume em períodos em que eu acho que eu desenho muito bem, e aí eu encontro na internet artistas que me dão uma surra com seu talento extraterreno e que me fazem mudar. Assim como aconteceu quando eu conheci Greg Capullo, Herbie Burklau, James Seng e mais recentemente alguns brasileiros, com a diferença de que com esses eu estou até começando a ter algum contato mais próximo. E quem sabe aí que a onça vai beber água. Água do volume morto, mas enfim, é isso aí. Eu desenhei como qualquer criança faz isso por diversão, mas eu comecei a tomar gosto pela coisa em 1988. Eduardo Sterblit nasceu no ano de 1987. E alguns anos depois, porque eu estudei em uma classe do colégio com pelo menos 8 pessoas que também desenhavam. Os meus primeiros personagens originais surgiram em 1991, mas eles eram seres humanos que não tinham a menor graça. Em 1993, inspirado em séries de desenho animado como Tiny Toon e Animaniacs, eu comecei a criar os meus primeiros personagens que não eram seres humanos.
e esses prevaleceram sobre os primeiros, e assim é até os dias de hoje. Talvez eu só tenha voltado a desenhar seres humanos com os coadjuvantes do Zeke Zira, que ainda, eu espero ainda voltar com ele, não sei como, gente, porque o esquema está muito mais pobre do que foi há alguns anos atrás. Em outros vlogs eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com o scanner aqui, que eu estou tendo alguns problemas aqui. Vocês podem não acreditar, mas eu já cantei um Messias de Handel no palco do Teatro Municipal de São Paulo, em português e em inglês. Evidentemente não como solista, dentro de um coral, com uma diferença bastante curiosa. Em português eu cantei como tenor e em inglês eu cantei como baixo, sendo que na verdade eu sou barítono e dos mais ordinários. Na versão em inglês, inclusive, nós fomos assessorados por um professor nativo de inglês da Inglaterra, que tipo fez a gente cantar com a pronúncia meio arcaica assim da época, né? E até com alguns detalhes, como por exemplo umas consoantes de saída, que é umas coisas que não existem em português, mas até hoje o meu inglês cantado é um desastre. Eu faço computação gráfica desde 1997, talvez o ano em que você nasceu, não sei. Mas nunca foi extremamente talentoso a ponto de criar personagens e animações, nem mesmo como aquelas da velha guarda, tipo o abajur saltitante, que fica aceso. É o abajur que está me iluminando aqui em cima. É igualzinho ao daquela animação. Eu comprei inclusive por causa disso. Eu sempre sonhei em fazer computação gráfica, desde que eu soube o que era isso através do programa Video Show. O meu colégio tinha como tradição fazer gincanas. Uma das provas dessas gincanas, que era costumeira, era trazer artistas famosos para o colégio. Assim, por acaso. Numa dessas gincanas, essa prova foi vencida com muita facilidade por um garoto, porque esse garoto trabalhava na PromoArt, a empresa do Gugu Liberato, que agenciava a carreira de todos aqueles artistas aí que a gente conhecia do Viva a Noite, coisa e tal, tipo Dominó, Polegar, etc, etc. E eles trouxeram para o colégio Banana Split e Marcelo Augusto, futuro trapalhão aí da turma do Didi. Trapalhão é ótimo, né? Aí os puristas me matam. O que acontece é o seguinte, nesse ano em que eles vieram, quem estava cuidando do som da gincana era eu. E aí eu tive a, digamos, honra de dar o play no playback desses cantores. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe como é que era o playback desses cantores? Em fitas cassete assim, tão ordinárias quanto essa aqui. Sabe, eu imaginava que por ser algo vindo de uma gravadora, era uma coisa especial, coisa e tal, que nada, era uma fita cassete normal que qualquer um podia comprar, inclusive nos camelôs dos anos 90. Eu fiquei assombrado, mas é isso mesmo. É isso aqui que era o playback deles. Isso aconteceu em 1993. Provavelmente alguns anos mais tarde já seria em CD o playback. Nos anos 80 eu fui próximo a 3 irmãos que faziam comerciais de televisão. E eu comecei a sonhar com essa atividade, mas infelizmente eu nunca consegui. Sem falar que essa atividade está cada vez mais distante da realidade. Eu não sei mais se hoje em dia crianças fazem alguma espécie de comercial de televisão, que está difícil. Talvez os do Poço de Ipiranga, sei lá, os últimos que apostam em atores, né? Esses 3 irmãos apareceram em comerciais que possivelmente, talvez você até se lembre deles. O caçulinha deles ficou famoso pela frase: "Pô, seu João, tô apertado!" Talvez esses comerciais estejam até no YouTube aí, nessas coletâneas de intervalos comerciais de programas. O primeiro comercial que um deles fez, o cara apareceu em último plano e fora de foco. Ele recebeu uma grana ferrada. Imagine uma criança hoje em dia recebendo, sei lá, 3 mil reais, por exemplo. Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. Eu disse no outro vídeo que eu conheci diversas pessoas famosas, mas eu esqueci de meia tonelada delas. Bom, famosas eu não sei, mas pessoas conhecidas, pessoas que vocês gostam, eu não sei direito, mas vamos em frente. No colégio onde eu estudou no final, assim, quando eu estava quase encerrando a minha vida escolar lá, estudou uma ex-namorada do Rubens Barrichello. Ex-namorada porque não é a Silvana, que é a esposa dele desde então, que é mãe de todos os seus filhos, um casamento sensacional, oi. É que quase que ela trouxe o Rubens Barrichello para o colégio uma vez. E ele, em pessoa, Tony Canaan, futuro piloto, inclusive quando eu voltei nesse colégio no ano 2000 para pegar o meu diploma de 2º grau, tinha um mega de um pôster autografado na sala da diretoria, né? E o repórter esportivo Fernando Fontana, da Rede TV, estudou com meu irmão. E teve um crossover meio curioso. O meu irmão, quando era mais criança, estudou com um jovem chamado Mitikazu Lisboa, que se tornou futuramente empresário e dono de uma empresa chamada Hive. E o meu outro irmão trabalhou para essa empresa. Tem um crossover sensacional. E claro, faltou mencionar também que em 2011, e por causa da Saltcover,
Eu, por um acaso, conheci William Tavares, que na época que ele saiu da TV Tribuna de Santos para a ESPN Brasil, onde ele atualmente apresenta programas, aí até mesmo o Linha de Passe, que os meus irmãos não perdem de jeito nenhum. Então um abraço, William Tavares. A lembrança mais antiga que eu tenho da televisão era de 79. Era um programa que tinha um monte de pessoas almoçando no palco. E aí apareceu a Gretchen com umas polainas bizarras que pareciam as mangas de um dançarino de mambo, e os meus pais desligaram a televisão. Pelo que eu descobri depois, esse programa se chama Almoço com as Estrelas. E eu vi esse programa na TV Tupi, para vocês verem como eu sou velho pra dedéu. Uma outra vez eu liguei a televisão por conta própria e eu descobri que existia um programa chamado Globinho, mas a única lembrança que eu tenho dele era a vinheta de abertura. E só a vinheta de abertura, nem a música eu me lembrava. Eu vi a música depois no Memória Globo. Inclusive era a primeira versão, ou seja, vocês vão vendo que a Coverface desde cedo faz parte da minha vida. Que mais? Também me lembro de ter assistido o Robô Gigante na Record, não sabia o nome da série, eu fui saber depois, mas eu me lembro perfeitamente das imagens, e tinha o GC ainda, TV Record, não sei das quantas, que parecia computador de 8 bits. Também me lembro de ter assistido a estreia do Bozo. Eu falei que eu assisti a estreia da Xuxa, mas eu também assisti a estreia do Bozo. Eu acho que os meus pais me puseram para assistir também, porque eu me lembro perfeitamente que era de noite. Isso me chamou muito a atenção, me marcou. Falei, caramba, o Bozo não era de noite, não sei das quantas. Aí o que acontece é que a estreia do Bozo foi exatamente nesse horário noturno, e foi em dezembro de 79. Aí depois o Bozo voltaria já de dia no SBT. Eu tinha fitas cassete do Balão Mágico e da trilha do filme Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, que atualmente eu não acho o melhor deles. Em matéria de trilha sonora trapalhônica, eu sou muito mais Os Trapalhões no Reino da Fantasia, que tinha músicas como aquela Jussara bateu a porta na minha cara, Maria José deu um pisão no meu pé. Eu tinha essas fitas aí e os meus pais sumiram com elas de repente. Por quê? É uma velha história associada a diversos artistas que diziam que eles tinham determinados acordos sobrenaturais, coisa e tal, não sei das quantas. Aí você rodava o negócio ao contrário, saíam uns negócios esquisitos. O chato é que com isso, com essa perda aí, né, eu me senti um peixe fora d'água depois na escola, que todo mundo ouvia aquelas coisas lá, balão mágico e congêneres. Um peixe fora d'água ainda mais, porque por volta de 84, alguns dos meus colegas começaram a curtir, adivinha, heavy metal. Eles tinham 7 ou 8 anos de idade só, mas já curtiam banda como, eu não me lembro exatamente, mas só, eu não sei se Iron Maiden, mas com certeza Kiss e uma banda chamada Wasp, com W. Balão Mágico, eu ouço hoje em dia graças ao site K-Boing, mas não muito, porque caramba gente, o Balão Mágico teve o mesmo problema do ABBA. Ele envelheceu mal, assim, sabe? Grupos paralelos que existiam, como Trem da Alegria e Abelhudos, eram muito mais modernos do que o Balão Mágico. O Balão Mágico era tipo Fusca, Trem da Alegria seria, sei lá, Brasília, e o Abelhudos seria a Variante 2, entendeu? Alguma coisa assim. Muita gente se recorda dos anos 80 com saudade, com sentimentos bons, mas eu tive um grande perrengue nos anos 80. Em 1988, não sei porquê, cargas d'água, algumas pessoas da minha família me presentearam com uma máquina de escrever. Lettera 82 Olivetti, uma máquina bastante limitada, uma máquina manual que não tinha caracteres como asterisco ou ponto de exclamação, como as máquinas maiores, era totalmente manual, e a folha só entrava de pé. O que acontece é o seguinte, eu fiquei sem usar essa máquina por quase 2 anos, porque simplesmente a gente não tinha dinheiro para comprar a fita dessa máquina. Eu até sonhei que eu ia comprar a porcaria da fita dessa máquina. E eu só consegui com a fita, finalmente, já em 91, quando a galera já estava começando a usar impressora matricial de computador. O que eu queria ter mesmo era aquelas máquinas de esfera da IBM, que você trocava os tipos de letras. Isso é muito chato, porque colecionadores de máquinas de escrever preferem peças históricas ou máquinas de escrever manuais, e nunca máquinas de escrever elétricas. Eu falei que em 1989 eu bati a cabeça na areia da praia e fiquei enxergando esquisito. Mas eu não contei ainda uma coisa que aconteceu na ida dessa viagem. Eu não me lembro onde isso aconteceu, eu não sei, talvez no Paraná, em Santa Catarina, não sei. Eu só sei o seguinte, nós estávamos ou na BR-101 ou na BR-116, não me lembro exatamente. Era pista simples, e a gente tentou fazer uma ultrapassagem, porque tinha uma fila enorme de veículos e caminhões, etc., na pista. Tentamos fazer uma ultrapassagem, e na pista contrária veio um caminhão na nossa direção. Eu não sei o que acontece,
eu tenho uma lembrança muito bizarra desse acontecimento. Eu até queria perguntar mais depois para as outras pessoas da minha família se elas, do que eles se lembram do que aconteceu nesse dia. O que eu me lembro é o seguinte: o caminhão da Mercedes-Benz no sentido contrário, indo na nossa direção sem sequer diminuir a velocidade. Eu me lembro do logo da Mercedes-Benz chegando cada vez mais perto de nós. Depois disso, o que eu me lembro? Nada. Eu estava me preparando para gravar esse vídeo e, eu, sinceramente, eu não sei como explicar para vocês. É tipo como se na hora da batida tivessem, sei lá, dado stop na fita. Não sei. Só que não é fita, é a vida real, foi a minha vida. Eu não sei o que aconteceu. E, momentos depois, que a lembrança volta, o nosso carro está inclinado na beira da estrada e todos nós somos salvos. Aparentemente, meu pai deu um cavalo de pau, foi para fora da estrada para desviar do caminhão. Eu não sei o que aconteceu, porque, sinceramente, a única vez que eu desmaiei na minha vida, que eu tenho certeza, foi naquela na praia. Mas isso aí, eu realmente não sei o que aconteceu, a minha mente não registrou aquele momento. Sabe, dá impressão até que, sei lá, nós deveríamos ter morrido, nós morremos, aí de repente, não, nós não morremos, não sei o que, volta a fita. Isso aqui tá virando já quase aquele programa, Terceira Visão já. Eu morria de medo das vinhetas da MTV. No ano de 2003 eu tentei começar a ver Hermes e Renato por causa de algumas coisas que eu já via na internet através daqueles vídeos que a gente tinha que baixar eles. Para vocês terem uma ideia, eu colocava nos intervalos, eu dava pause no videocassete e ligava o menu do videocassete, porque o menu do videocassete era opaco, era uma tela azul, então tampava a imagem e eu me orientava pelo som e tirava só aquilo depois que voltasse o Hermes e Renato. Não foi fácil. Fofão e Chuck nunca me assustaram. Aliás, um abraço ao Orival Pessini, né, que fez parte da minha vida. Parece que existe um projeto do Fofão voltar como desenho animado, né? Vamos aguardar ele. E o que acontece? Eu só comecei a assistir MTV quando me falaram que a Salt Cover iria colaborar com o Comédia MTV. Isso foi no final de 2010. Na temporada de 2010, o Comédia MTV tinha incursões de grupos de humor da internet, alguns deles inclusive considerados sem graça pelo público. Eu nem me lembro o nome deles, sei lá por onde andam. Era cogitado que a Salt Cover, com o nosso elenco, também fosse assim. Mas algumas coisas aconteceram, a MTV mudou de direção, de presidente naquela época, e o programa foi reformulado e tornou-se aquilo que todos viram em 2011. E eu e DNN, a gente fez a parte gráfica. Eu desenhei logos como Balas Eucalipso, eu fiz um logo do time lelesquense de futebol, eu sei lá se chegou a ser utilizado. A gente fazia da seguinte forma, por exemplo, eu fazia os logos planos, que é uma parte que dá certo trabalho, fazer o logo... A concepção do logo mesmo em preto e branco, e o DNN entrava com a computação gráfica, efeitos, colorização e tudo mais. Então assim que a gente fez, por exemplo, o HB do Eri Pobre, HB de Helena Bagnoli, que era presidente da MTV. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim, eu não me lembro se foi no primeiro ou segundo programa, eu preciso ver nos meus arquivos, porque eu gravei todos os programas do Comédia MTV 2011. Houve um quadro extra muito estranho que entrou no meio dos comerciais, no qual o Marcelo Adnet, através do personagem, aquele personagem que usava roupa, não sei o que gostava de vinho Pinot Grigio, eu acho que é assim que se escreve, não sei. Esse personagem defendia as vinhetas da MTV. Assim, é isso mesmo? Grupo Abril, MTV Brasil. A MTV quis mandar um recado pra mim. Este grão de areia, que não tem nem 4.000 assinantes nos seus 3 canais do YouTube. Por que Marcelo Adnet fez aquele extra defendendo as vinhetas da MTV? Atualmente ele está na Globo e talvez não esteja nem aí pra nós, oi! Eu não sei se chegou em 50 fatos, a bateria da câmera mais uma vez secou. Eu gostaria de agradecer a todos pela audiência, desculpem a minha ausência das redes sociais, porque eu estou tendo alguns problemas com escaneamento de imagens, de desenhos, coisa e tal, tá difícil, estou bastante deprimido por causa de problemas técnicos no meu multifuncional da Epson, que eu vou contar isso em outro vídeo. Obrigado a todos, voltamos em breve com vídeos muito melhores, que sejam melhores do que esse aqui, em Urseba's World.